Diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes teus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, porém pode perguntar-se Deus Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é, porém, para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Então Jesus chamou-os e disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, a Deus, pela tua palavra e pela oportunidade que temos, Pai, de explanar. Pedimos ao Senhor que a iluminação dos altos céus, Pai, nos seja propícia nesta hora. Amém. E que possamos falar, Deus, do teu Evangelho, ó Deus, de todo o coração, e que sejamos edificados. É assim que nós choramos e te agradecemos por tudo, porque o fazemos em nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, esse texto que está à nossa frente na manhã de hoje, ele trata da realidade do reino de Deus. E o reino de Deus, ele é completamente diferente, nós veremos isso mais à frente, ele é completamente diferente dos reinos deste mundo. Os reinos deste mundo, eles são baseados em opressão, em força, em autoridade. Pessoas se acercam dos poderosos, daqueles que assumem o poder, para encontrar também suas benesses, os seus favores. E tudo acontece dentro dessa dinâmica. Mas o reino de Deus, ele é bem diferente disso tudo. Ele inverte essa ordem. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos verificar que o reino de Deus, ele se baseia na autonegação, ele se baseia no altruísmo, ele se baseia na entrega, na doação. Nesse texto nós temos também, irmãos, o maior exemplo para todos nós de humanidade. E esse maior exemplo de humanidade é justamente o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Ele é para nós o maior exemplo de humanidade. Se alguém quer ser alguém perfeito, busque o exemplo de Jesus Cristo. Seja alguém que, em lugar de ser servido, busque de fato servir ao próximo, servir ao outro. E nós olhamos para o texto, nos versos 17 até o versículo de número 19, nós vamos encontrar Jesus pela terceira vez, ele falando aos seus discípulos sobre a sua morte, sobre a sua dor, sobre o seu martírio. É isso que ele fala nesses versos. Ele está indo em direção ao seu momento derradeiro, ele está subindo em direção a Jerusalém, e ele antecipa, ele conta para os seus discípulos, os previne que a sua hora está chegando. Nas 2 vezes anteriores, ele não falou exatamente sobre o tipo de morte que ele sofreria, mas agora ele fala sim que ele seria crucificado, que ele iria realmente sofrer na mão dos seus algozes. Mas apesar de tanto esclarecimento, ainda assim os seus discípulos não conseguiam compreender plenamente a sua mensagem, aquilo que ele queria instruir.
E, portanto, quando nós chegamos ao verso de número 20, vamos perceber então que surge um pedido que talvez seja muito comum, né, no meio político, seja muito comum nas cercanias do poder, alguém requisitando uma porta aberta para os seus filhos, para os seus próximos. É assim que ainda hoje acontece na estrutura do poder, a gente sabe muito bem disso. E quando olhamos para o texto no verso de número 20, nós vamos perceber então que a mulher de Zebedeu, que nós sabemos pela história, que seria Salomé, a irmã de Maria, mãe de Jesus. E ela se aproxima com um pedido. Esse pedido não era somente dela, mas também era um pedido para os seus filhos. Porque na visão deles, Jesus não estaria implantando um reino espiritual, mas o seu reino seria um reino terreno. E quando esse reino terreno chegasse, eles gostariam de estar assentados uma à direita, uma à esquerda, ou seja, bem próximos dessa estrutura de poder. Então eles pedem e a sua mãe intercede justamente nessa direção. Eles gostariam de ter uma posição elevada nesse império, nesse reino que estava por ser estabelecido. Quando a sua mãe faz esse pedido, demonstra sim que ela tinha alguma fé, alguma crença, porque aquele homem humilde seria capaz de instaurar um reino, ainda que fosse um reino terreno, ainda que fosse um reino celestial, mas um reino. E assim era algo difícil de se imaginar, ainda mais para alguém tão simplório nos seus recursos, como Jesus se apresentava diante de todos. E o texto nos fala então que Jesus pergunta: o que você quer, mulher? O que você deseja? Qual é o seu pedido? Qual é o seu pleito? E ela mesma responde, veja comigo o texto: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu. Veja que o texto fala, mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. E parece que às vezes nós pedimos coisas a Deus, e Jesus é Deus, que nós não entendemos muito bem qual é a dimensão, quais são as implicações dos pedidos que nós estamos fazendo. Por vezes pedimos algo que nós não avaliamos criteriosamente as consequências que advirão daí. Quando nós assumimos posição de poder, nós temos maiores responsabilidades, nós temos também maiores riscos. Então veja que não é fácil para ninguém assumir uma posição de grande altivez e responsabilidade. Então o texto nos fala, veja comigo, né, que Jesus diz: olha, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Jesus fala então que essa ideia do cálice era uma ideia conhecida do povo judeu, porque quando se pensa em beber do cálice ou óleo amargo, sinaliza que, na visão do Antigo Testamento, que Deus estaria derramando sobre alguém, sobre uma nação, a sua ira, tá? a sua mão pesada para corrigir, para acertar alguma situação, para punir. E aí ele fala: você não sabe o que está pedindo, vocês não sabem as implicações, porque eu vou beber do cálice. E esse cálice significa justamente uma metáfora para o sofrimento que Jesus teria que enfrentar, que ele já havia alertado, mas mesmo assim os seus discípulos não conseguiam compreender nem tampouco alcançar. Ele está dizendo: olha, se vocês soubessem o que eu vou passar, o que eu terei de enfrentar, talvez vocês não fizessem esse pedido. E aí o texto prossegue assim: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: podemos. Parece que essa resposta é aquilo que nós falamos na linguagem popular hoje. Eu acho que eles estão meio sem noção. Eles não estão compreendendo. Eles não sabem da missa à metade. Eles não sabem aquilo que aguarda a Jesus Cristo. E por isso eles entendem que conseguirão, que poderão passar e que poderão beber também neste cálice. E aí o texto vai prosseguir e dizer assim: então lhes disse: bebereis o meu cálice. E talvez você
pergunte nesta manhã, mas pastor, quando foi que os dois filhos de Salomé, quando foi que Tiago e João, eles beberam desse cálice? Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 2, narra a forma cruel com a qual Tiago foi martirizado e morto. Ele foi, inclusive, decapitado. João, por sua vez, João Evangelista, João que era anteriormente um daqueles filhos, juntamente com Tiago, filhos do trovão, Boanerges, filho do trovão, mas que agora Deus mudara a sua vida e ele passara a ser quem? O discípulo ou o apóstolo do amor. E ele também sofreu. Ele foi preso, torturado na ilha de Patmos. Foi o único dos discípulos de Jesus, dos 12, que não morreu uma morte sangrenta. Ele morreu de velhice, mas ele não deixou de sofrer, como também seus irmãos sofreram. Então, dessa forma, os dois beberam sim do cálice. Eles seriam co-participantes do sofrimento que Jesus Cristo também passou por ele. E aí, na sequência do verso, o texto vai nos dizer, então, da seguinte maneira, vejam comigo. Jesus vai dizer que bebendo do cálice eles beberiam, mas eles não poderiam, Jesus não poderia garantir a eles que eles se assentassem uma à direita e outra à esquerda, porque isso não competia a Jesus Cristo. Isso fora algo preparado de antemão pelo próprio Deus, designando aqueles que deveriam sim estar à sua direita ou estar à sua esquerda. Não competia Jesus tal tarefa. Isso mostra também a postura de Jesus de aceitar o desígnio divino, de estar dentro daquilo que o próprio Deus estabeleceu e dizer, vocês sofrerão, mas a posição que vocês ocuparão no meu reino, eu não posso afirmar e garantir, porque isso compete ao Pai Celestial, isso não compete a mim. E quando nós olhamos para essa cena, nós ficamos a pensar, Tiago e João não estiveram juntamente com Pedro na transfiguração? Eles não faziam parte daquele grupo mais seleto entre os 12, mas eles faziam aquele núcleo, parte daquele núcleo em que Jesus tinha como mais querido, mais próximo. Eram esses três. Mas ainda assim, esses três discípulos, irmãos, ainda que sinceros, ainda que dedicados, eles pensaram de uma maneira completamente equivocada. Eles pensaram de forma egoísta. Eles pensaram muito mais nos seus interesses do que pensaram naquilo que Deus pretendia. Pensaram na sua glória e não pensaram na glória de Cristo. Eles queriam a coroa, mas não queriam passar pelo sofrimento. Eu diria para você na manhã de hoje que todos nós, mesmo tirando essa realidade mais espiritual, que não dá para comparar aquilo que Jesus passou, mas todos nós que estamos na face da terra, vivendo a nossa vida profissional, acadêmica, não importa de que sorte, todos nós, antes de vivermos o momento de glorificação, nós passaremos necessariamente pelo sofrimento, pela dor, pela humilhação, porque dentro da pedagogia de Deus, é assim que Ele nos instrui, é assim que Ele nos prepara para as maiores vitórias que estão à nossa frente. Mas necessariamente nós precisamos aprender através da dor e através do sofrimento. E quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que esse sistema interesseiro não era privilégio de Tiago e também de João, mas também estava dentro do coração dos demais discípulos o mesmo desejo por posição de importância, de poder, de autoridade. Vejam comigo na sequência, quando o texto nos diz assim, vejam comigo. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Como quem diz assim, ora, eles se anteciparam a nós. Esses 2 irmãos estão buscando privilégios antes de nós. Como eles foram sagazes, como eles foram rápidos. Ou seja, o que indica que todos eles estavam com o mesmo objetivo. Uma visão ainda muito incipiente do projeto de Deus para esse reino maravilhoso que Jesus estava estabelecendo.
Eles olhavam apenas dentro da perspectiva terrena, dentro da perspectiva humana. Todos nós que tivemos a nossa vida laboral, profissional, todos nós que já passamos pelas universidades, pelas escolas, enfim, todos nós sabemos como essas coisas funcionam. Em menor ou em maior grau, as coisas acontecem assim. E aqui estamos nós, cristãos, dentro desse emaranhado de negociatas, nesse emaranhado de possibilidades que por vezes são escusas, que por vezes não são para nós, que somos crentes. E como nós lidarmos com isso, tendo outros valores, tendo um outro pensamento, uma outra cosmovisão, uma diferente visão de mundo, não a visão que já está estabelecida entre nós. E aí, nós temos que pensar algo muito interessante. Jesus falou sobre uma cruz, mas eles não estavam tão interessados assim na cruz, mas eles estavam interessados era na coroa, era no poder. E nós vivemos um tempo hoje, irmãos, que algumas igrejas, e até a gente conversava isso com alguns irmãos da igreja ontem, algumas igrejas elas adotaram um sistema de não tratar de alguns assuntos. O culto não é um lugar para se falar sobre pecado. O culto não é um lugar para se confrontar pessoas pela palavra. Ou seja, a igreja é aquele lugar amigável, onde você vai ser afagado, onde você vai ouvir uma palavra light, uma palavra que vai deixar você para cima para viver a sua semana feliz e abençoada. Nada que possa te entristecer, que possa te chocar, deve ser falado no culto. As músicas devem ser sempre músicas triunfantes, que falem das boas emoções, dos bons sentimentos, das boas coisas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não é bem assim. Cada página que se vira, que se passa, parece que Jesus a todo tempo está dizendo para nós: olha, eu quero te explicar uma coisa que você precisa aprender, que você não está dando conta. O Evangelho não é isso que você está acreditando. O meu reino não é isso que você imagina. Não adianta criar estratégias para encher uma igreja, porque você vai encher, mas você na verdade estará apenas ocupando bancos, mas pessoas que não foram transformadas por Jesus, porque elas não foram alcançadas pelo verdadeiro e pelo genuíno Evangelho. Então, nós temos que acreditar que é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem edifica a sua igreja, é Deus quem cuida da mesma. Não somos nós com as nossas estratégias, com a nossa inteligência, com a nossa estrutura de marketing muito bem montada para que os consumidores estejam alegres e felizes e possam voltar todas as semanas. É um equívoco pensar assim. Nós precisamos acreditar que através da exposição bíblica as pessoas entenderão como é a vida do reino, quais são os valores de Cristo. E assim, uma vai contando para a outra o que ouviram, a transformação que ocorreu no seu coração, aquilo que Deus realizou na sua alma. E outras vão chegando. Como alguém disse certa feita, que o Evangelho, pensando também na igreja, o Evangelho é quando um mendigo conta para outro mendigo onde encontrar o que, gente? Onde encontrar pão, onde encontrar alimento. Quando você se deparar com uma pessoa no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, você chegar para ela e falar assim: olha, eu sei onde foi que eu ouvi uma palavra transformadora. Eu sei onde foi um lugar em que eu entrei, não havia luzes, não havia cores, não havia um excesso de beleza, mas havia a palavra de Deus sendo pregada. E quando eu ouvi essa palavra, o meu coração, ele foi radicalmente transformado por Deus. E a partir daquele momento, eu nunca mais voltei a ser o mesmo. Eu sou agora uma nova criatura, uma outra pessoa, com outros valores que até então eu não cogitava em abraçar. E olhando para o texto então, meus irmãos, o texto vai nos dizer assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre vós.
Então Jesus fala, olha, é assim que as coisas funcionam, não de agora, mas há muito tempo na face da terra. Os governos são assim. Podem ter alguma diferença mínima, mas todos eles se baseiam nessa mesma estrutura. E todos nós sabemos disso. Só que o reino que eu vim implantar, que eu vim trazer, esse reino, ele é completamente diferente de tudo aquilo que você possa imaginar. Parece que os valores do reino de Deus, eles são invertidos. Eles são contrários àquilo que nós enxergamos no dia a dia da história. E aí o texto nos fala então, meus irmãos, vejam comigo, o texto vai nos dizer assim, versículo 26, não é assim entre vós, pelo contrário, não é assim entre vós. Veja, não é assim entre vós. O que ele quer dizer para nós aqui? Ele está querendo dizer que no seu reino, entre os seus discípulos, entre nós, não pode e não deve ser assim jamais. Ou seja, os nossos valores são outros. A nossa perspectiva, ela é diferente da perspectiva que nós encontramos no mundo. É uma outra história. Então ele diz, olha, veja comigo, versículo 26. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, o reino de Deus, ele está baseado numa estrutura diferente. O líder, aquele que quer ser grande, ele precisa ser, acima de qualquer outra coisa, um servo. Alguém abnegado, alguém altruísta, alguém que sirva, alguém que trabalhe, alguém que seja humilde. E aí eu não posso deixar de lembrar a frase de um homem chamado Juan Carlos Ortiz. E ele dizia assim, ele tinha na mente quando a gente vai fazer aqueles congressos, né, onde os pastores são anunciados, e aí dizem assim, né, nesta noite estará pregando para nós o grande homem de Deus. Não é assim que fala. Estará presente o grande homem de Deus, pastor fulano de tal. Mas Juan Carlos Ortiz teve uma tirada maravilhosa. Ele escreveu assim, se é grande, não é servo. E se é servo, não é grande. Se é grande, não é servo. Se é servo, não é grande. Então, no reino de Deus, aqueles que anseiam subir, eles precisam primeiramente descer. A estrutura de crescimento no reino de Deus é uma estrutura de serviço, de amor, de abnegação. Então, o caminho para a subida é o caminho da descida. E foi assim que Jesus Cristo fez. Ele desceu da sua glória, ele veio habitar entre nós, ele vivenciou as experiências mais duras que o ser humano pode viver na face da terra. E aí o texto nos fala então, vejam comigo, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Veja comigo, versículo 28, que é o versículo final. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No versículo 28, ele vai dizer que ele, como Filho do Homem, ele era merecedor de toda a honra, de que todos o servissem. Mas, na verdade, ele não veio com essa intenção, ele veio com a intenção de servir a humanidade e de se dar por ela. Aqui traz a ideia da chamada, diria eu, quando você faz o resgate de alguém que é um escravo, ou o resgate de alguém, paga pelo resgate de alguém que foi preso, condenado. Então tem a ver com o pagamento. Jesus veio para nos resgatar. Então ele paga o resgate. Ele aplaca a ira de Deus contra a pecaminosidade humana, uma vez que ele se dá na cruz por nós. Mas o que é mais interessante de observar nesse texto é que o texto fala, bem no finalzinho, que é para resgate de muitos. Não é para resgate de todos. É para resgate de muitos. Isso mostra para nós que a redenção exercida por Jesus Cristo, ela foi uma expiação limitada. Ou seja, embora sendo tão poderoso, Jesus morreu pelos seus eleitos,
Jesus morreu pelos seus escolhidos. Foi com esses que ele morreu, se deu, se entregou. Por isso, pelo resgate de muitos e não pelo resgate de todos. E quando nós pensamos, irmãos, em tudo que nós já comentamos até aqui, eu queria pensar brevemente com vocês alguns aspectos para a nossa conclusão. O primeiro deles é que mesmo homens chamados por Deus, como Tiago e João, foram incapazes de ter a visão correta sobre o reino de Deus. Mesmo homens como os dois, que tinham experiências profundas com Deus, eles também foram maculados pelo orgulho, pela relação interesseira e por todos esses valores vis que por vezes afetam e compõem as relações em sociedade. Mas o que é mais interessante, irmãos, é que embora eles tenham agido assim, de uma certa maneira falhado grosseiramente, Deus não desistiu deles. E quando nós lemos Gálatas capítulo 2, versículo 9, nós encontramos 3 nomes que compõem a coluna da igreja, ou as colunas da igreja. Nós vamos encontrar Pedro, nós vamos encontrar Tiago e nós vamos encontrar João. O que significa dizer que aqueles que falharam sim, aqueles que tiveram uma visão pequenina, apequenada, esses também foram tratados por Deus e foram projetados a uma posição de importância no reino de Deus, na igreja do Senhor. Eles passaram a ser colunas de Deus. Isso prova para mim e para você que, honestamente, olhando para dentro de nós, reconhecemos as nossas fragilidades e por vezes as nossas incompreensões sobre o nosso papel no reino de Deus, o nosso serviço na igreja, a beleza e a riqueza do nosso chamamento. Nós que por vezes achamos que não temos mais conserto, que não temos mais jeito, que possivelmente Deus já até mesmo se esqueceu de nós. Eu queria dizer para você nesta manhã que os valores do reino são completamente diferentes dos valores deste mundo. Neste mundo, quando alguém erra, ainda mais em nossos dias, essa pessoa é imediatamente cancelada. Mas no reino de Deus, nós não somos desprezados nem esquecidos. Jesus, Deus, olha para nós, e aí eu lembro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra que ele começou na sua vida e na minha vida, ele ainda não acabou. Nós estamos em processo. Ele está nos preparando. Ele já nos concedeu a salvação. Mas ele está trabalhando para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós deixemos esses pensamentos equivocados para trás e prossigamos para o alto, para os grandes projetos de Deus, para o serviço a Deus, para aquilo que Deus deseja que nós façamos, tanto para Ele, como também para o nosso próximo. Eu queria, na manhã de hoje, quando nós vamos participar da Santa Ceia, trazer essa palavra, uma palavra que mostra que os valores do reino são completamente diferentes dos valores deste mundo, e que nós temos que pensar que Jesus coloca de ponta cabeça tudo aquilo que já está previamente estabelecido neste mundo, e que aqueles que são dele precisam caminhar na vida com outros valores, com valores diferenciados. E uma vez agindo assim, irmãos, nós provaremos a nossa própria vida, a obra maravilhosa de Deus, saber que nós estamos no centro da vontade do Senhor e que aquilo que Ele deseja fazer, quer seja pequenino ou quer seja grande, Ele está executando em nós. E essa obra ainda não tem fim. Essa obra não teve fim. Ela não está ainda completamente concluída. Mas nós precisamos fazer aquilo que Romanos 12, versículo 2 nos ensina. Viver a renovação da nossa mente. Uma mente renovada, uma mente que, por mais que ela seja incendiada pelos valores desse tempo, essa mente é uma mente de alguém inconformado com este mundo.
porque não pode assumir nem a forma deste século, dos valores que estão aí presentes, mas nós caminharemos sempre, olhando para o alto, para o nosso Senhor, vivendo para Ele, para agradá-lo, para louvá-lo e para exaltá-lo, seguindo o maior exemplo que Ele nos deu de humanidade, que é a abnegação, auto-sacrifício e amor.